Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a química ácido-base em águas naturais. Vamos focar nossas discussões no sistema dióxido de carbono-carbonato, em um tipo de equilíbrio interessante que acontece entre o ar, a água e as rochas, solos ou sedimentos que estão em contato com essa água. Precisamos inicialmente lembrar de algumas equações conhecidas na química. A primeira delas é a dissociação de um ácido fraco, que nesse caso é o ácido carbônico. O ácido carbônico é diprótico, portanto, ele apresenta duas equações de dissociação, como você vê aqui destacado em azul. Para cada uma dessas dissociações, nós temos as constantes Ka1 e Ka2 respectivamente. Na figura do lado, é mostrado simplesmente um diagrama de espécies predominantes a depender do pH do meio. À medida que o meio se torna mais básico, você tem a predominância de espécies com menos hidrogênios, como você vê aqui no gráfico. Uma outra equação importante a ser destacada é a dissolução do gás dióxido de carbono em água produzindo o ácido carbônico, uma equação governada pela equação de Henry, como a gente viu na aula passada. A presença do ácido carbônico no meio aquoso gera as equações Ka1 e Ka2. Na parte inferior do slide, temos uma equação de uma dissolução de um sólido iônico pouco solúvel, neste caso o carbonato de cálcio, que está em equilíbrio com seus íons correspondentes, cálcio 2+, e carbonato 2-. Uma equação governada pela constante de solubilidade, ou KPS. A espécie carbonato gerada nessa equação do KPS, ela aparece agindo como uma base fraca na última equação do slide, correspondendo então à constante B1. Perceba que o ácido carbônico é o principal gerador da espécie H+, e o principal gerador da espécie OH- é o íon carbonato. Essas duas equações serão importantes para o diagrama que eu vou te mostrar a seguir. Observe a seguinte figura. Ele mostra reações acontecendo entre três fases: água, ar e rochas, do sistema dióxido de carbono-carbonato. Este é um diagrama que coloca em perspectiva as equações que eu te mostrei anteriormente. O dióxido de carbono, então presente no ar, se dissolve na água produzindo o ácido carbônico. O ácido carbônico, através da sua primeira dissociação, produz a espécie H+. Na parte de baixo, você observa rochas, solos e sedimentos com a predominância do carbonato de cálcio. Esta é a situação quando rochas calcárias elas estão em contato direto com a água. A partir do equilíbrio de solubilidade do sólido carbonato de cálcio com seus íons respectivos, nós temos a formação do íon carbonato. A reação do íon carbonato com água produz a espécie OH-. Perceba então que as duas equações destacadas fornecem dois íons que se neutralizam para formar água. O sistema que estamos observando mostra na verdade uma grande reação de neutralização de uma fonte considerada ácida e outra fonte considerada básica. É como se fosse uma grande titulação que acontece o tempo todo para manter o equilíbrio aquoso. A partir dessas duas reações que eu destaquei para você, nós temos então a geração de água. O slide mostra para você uma série de equações que permitem obter cálculos da concentração molar para todas as espécies envolvidas e também determinar que o pH de águas naturais em contato com rochas calcárias é aproximadamente em torno de 8,3. Vamos nos limitar aqui a analisar essas equações de uma maneira qualitativa. A constante K8, que aparece no lado direito inferior do slide, utiliza várias outras constantes conhecidas para calcular todas as espécies químicas envolvidas, assim como o valor de pH das águas naturais, que eu te falei anteriormente. Para a constante K8, então, a constante Ka1 corresponde à primeira dissociação do ácido carbônico. A segunda reação, o KH, corresponde à dissolução do dióxido de carbono em água que produz o ácido carbônico. O KPS está relacionado com o equilíbrio de solubilidade do carbonato de cálcio e seus íons correspondentes. O Kb1 está relacionado com a primeira protonação da base fraca carbonato. E o Kw corresponde à reação de dissociação da água escrita ao contrário, por isso que o Kw aparece como denominador. Quando você elimina as espécies do lado direito e esquerdo e soma todas essas equações, você percebe que o carbonato de cálcio de rochas calcárias, em contato com o CO2 atmosférico e água, vão gerar duas espécies principais, os íons cálcio e os íons bicarbonato. A presença dessa base fraca faz com que o pH das águas naturais seja levemente básico. Tudo bem? Até mais!